Bom dia. 2 Crônicas, capítulo 36. Livro de 2 Crônicas, capítulo 36. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o proclamou rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a governar e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito conseguiu destroná-lo em Jerusalém e condenou o povo de Judá a pagar um imposto equivalente a 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito designou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Entre mentes, Neco aprisionou Joacás, irmão de Eliaquim, e o levou para o Egito. Joaquim tinha 25 anos quando começou a governar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que é mal diante de Deus, o Senhor seu Deus. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou e o fez cativo, preso a correntes a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor tomou e levou também para a Babilônia uma parte do mobiliário da casa de Deus e o depositou em seu palácio. Os demais atos de Joaquim e todas as atitudes perversas que praticou, bem como todas as faltas pelas quais foram culpados, estão registrados no livro dos reis de Israel, e seu filho Joaquim passou a reinar em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando foi proclamado rei e governou apenas 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o que é detestável para o Senhor. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados da casa de Deus, o Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele também agiu de maneira reprovável para Deus, o Senhor seu Deus, e não deu ouvidos, nem se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe aconselhava como porta-voz de Deus, o Senhor. Além disso, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, mas mesmo assim continuou teimoso e arrogante, para não se arrepender dos seus atos e voltar a Deus, o seu Deus de Israel. Da mesma maneira, todos os chefes, líderes, sacerdotes, o povo em geral, se tornaram cada vez mais infiéis, imitando todas as práticas detestáveis das nações pagãs e contaminando a casa de Deus consagrada por ele em Jerusalém. Nós vimos aqui uma sucessão de reis com uma curta duração de tempo ali no reinado, governando Judá, mas todos eles em desobediência à palavra de Deus, a rebeldia, a dureza do coração. Por tal motivo, Deus permitiu, desenviou nações contra ele. Primeiro foi Neco, do Egito. Depois, agora a Babilônia, atrás de Nabucodonosor, prendendo, levando prisioneiro, apanhando todas as coisas, os móveis da casa do Senhor, obrigando a dar toda a fortuna, tudo que Judá tinha, ouro, a prata, limpando, tirando tudo, e mesmo assim eles continuavam com a dureza do coração. Continuavam seguindo demônios, imagens, balaíns, Aserá e mais um monte de coisa. Não buscavam a Deus. Nós vemos que é uma cegueira tão grande, mesmo ele vendo as dificuldades, os ataques que estavam passando, perseveravam em fazer o erro, em continuar no erro. Muitos morreram, familiares morrendo, pessoas sendo presas, sendo cativos, mas eles não abandonavam o erro. No final agora, levanta-se Zedequias. Nessa época Deus tinha levantado e enviado o profeta Jeremias, que nós vamos ler ainda sobre ele mais à frente. Zedequias ficava orientando, aconselhando, gritando como verdadeira atalaia para que o povo abandonasse o pecado. No final ele disse para Zedequias: olha, não vai ter jeito não, com tanto pecado, a Babilônia vai dominar-se em Jerusalém, entregue-se pacificamente e você terá vida. Zedequias também não quis ouvir. Por tal motivo, também nós veremos que vai ser morto.
Nós temos que aprender com tudo isso. Esses são exemplos que nós temos que trazer para a nossa vida. Saber que nós não podemos rebelar contra o Senhor, que nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque senão, por mais que nós rebelamos, nós só vamos sofrer. É sofrimento, mas sofrimentos são sofrimentos do que nós mesmos estamos causando. Naquela época era morte física, agora além da física é espiritual. É você saber que você vai padecer, sofrer por toda a eternidade. Contudo, Deus, o Senhor, Deus dos seus antepassados, falou-lhe de muitas maneiras, insistindo, adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar o seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras de advertência, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Deus, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio. Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou seus jovens da espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos do seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da casa de Deus, o templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, com todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei e a seus oficiais. Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada do seu exército, a fim de lhes servirem a seus descendentes como escravos até os tempos do Império Persa. Tudo isso em cumprimento da palavra de Deus ao Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo da sua desolação, até os 70 anos se completassem. Deus enviou profetas, enviou mensageiros para falar com o povo, chamar eles ao arrependimento, fazer com que abandonassem o pecado, fazer com que abandonassem o erro. Mas eles riam, ridicularizavam, desprezavam as palavras de Deus. Deus não queria destruir o povo. Deus não queria essa punição, não queria sacrifício. Queria o contrário, que se convertesse, abandonasse os erros e pudessem ser salvos. Mas não quiseram. Então Deus teve que enviar, enviou os exércitos, enviou Nabucodonosor, o rei dos caldeus, Babilônia, que matou muito, uma mortandade muito grande. Era homem, mulheres, crianças, velhos, todos. Os que não foram mortos foram levados como escravo cativo. Limpou todo o Judá, tudo que tinha, o templo do Senhor, levou tudo que era de valor, prestava, o restante meteu fogo em tudo. Queimou a igreja, que é o templo, os palácios, meteu fogo em tudo. Destruiu tudo. Por causa da desobediência. E o povo, e os que não morreram, foram para o cativeiro. É o preço da desobediência. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário, quer que ele se converta e seja salvo. Nós temos que aprender isso. Nos render ao Senhor, nos converter e sermos salvos. É isso que tem que ser feito. Eles ficaram 70 anos. Deus tinha falado. Era o profeta Jeremias, que seriam 70 anos de cativeiro. 70 anos, ou seja, a maioria daqueles que foram para o cativeiro, pouquíssimos voltaram. A maioria morreram lá. O que voltaram mesmo, na época voltaram 70, foi muito que tinham nascido no cativeiro. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus, o Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, Deus, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, ser livre, desde agora, e parta para Jerusalém, e que Deus, o seu Deus, esteja com ele. Depois, quando Ciro, já era o Império Persa, já tinha acabado a Babilônia, Nabucodonosor já era, tinha morrido, o filho dele também, agora é Ciro.
Deus moveu, quando chegou o tempo certo, os 70 anos, Deus moveu o coração deste e falou, olha, está na hora de construir o templo, Senhor. Então ele se levantou, fez um proclamo, falou, olha, Deus me moveu para tocar, fazer um templo para ir lá na terra dele, em Jerusalém. Todos aqueles que forem do povo, todos aqueles que forem israelitas, todos aqueles que tiverem compromisso, estão livres para voltar para construir o templo. Nos 70 anos aconteceu a liberdade e o povo, aconteceu o êxodo, então a saída lá daquela onde era a antiga Babilônia, essa agora do rei da Pérsia, para começar então a reconstrução do templo de Jerusalém, reconstruir Judá. A palavra de Deus se cumpre. Para o bem como para o mal. Se nós desobedecemos, é para o mal. A maldição vem sobre nós. Quando obedecemos, é para o bem. A bênção vem sobre nós. Não basta orar. Sim, é necessário obedecer. Concluímos aqui agora o livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Nós concluímos, terminamos então o livro de 2 Crônicas. Agora nós vamos entrar no livro de Esdras, um sacerdote, o escriba. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus, o Senhor, anunciada por Jeremias, Deus moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Deus do universo entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me entregou, encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Deus, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança, com prata, ouro, bens, animais, além de ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Como nós falamos agora há pouco lá em 2 Crônica, Ciro, então Deus tocou no coração de Ciro. Ciro se levanta, faz um proclamo a nível nacional. Ele era um rei que dominava todas aquelas terras. Ele falou: olha, Deus me tocou no meu coração para levantar, reconstruir o templo dele lá em Jerusalém, Judá. Então a partir de agora é livre, está livre. Todos que eram de lá podem partir, podem voltar para construir. E todos na região têm obrigação de ajudar com oferta, com ajuda, com obra para a reconstrução do templo de Deus. Porque ele é Deus em Jerusalém. Ou seja, libertou o povo e ainda providenciou ajuda para a reconstrução do templo de Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém. A palavra de Deus se cumpriu. 70 anos. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e a construir novamente o templo de Deus, o Senhor. E todos os seus vizinhos ajudaram com tecido de prata, ouro, bens, animais, objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Deus, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha depositado na casa dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e esse os entregou contado a Sesbazar, príncipe e governador de Judá. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1000 outros objetos. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Ciro ainda fez mais, mandou que devolvesse tudo que tinham tirado na época de Nabucodonosor, tinha tirado do templo do Senhor. Tudo que estava lá no guardado, que antes eles tinham tirado, colocado na casa dos deuses de lá de Nabucodonosor, Ciro mandou recolher tudo e que devolvesse então para que eles levassem de volta para Jerusalém.
e as pessoas todas foram tocadas, ajudaram, também dando todo tipo de ajuda para a reconstrução do templo de Jerusalém. Nós vemos que é maravilhoso, a palavra de Deus, ela se cumpre. Eu sei que durante 70 anos as pessoas devem ter orado, devem ter questionado por que Deus nos deixa nessa prisão, nesse sacrifício, nesse cativeiro. Mas o culpado não foi Deus. Ah, Deus foi mal. Não, Deus não foi mal. Mal somos nós. Deus nos avisa, fala, olha, se vocês não se converterem, não fazerem o que é certo, o castigo vem, a punição vem. E nós não damos valor. Nós não acreditamos. O castigo vem. O sofrimento vem por nossa causa. Depois não adianta falar, ah, não, Deus é ruim. Eu vejo as pessoas questionarem, ah, não, por que crianças estão morrendo, bebês estão morrendo, idosos estão morrendo, mulheres estão morrendo. Ah, por que acontece tanta maldade? Por que acontece tanta morte, tanta violência? Culpados somos nós. Nós não queremos a ajuda de Deus, nós não queremos Deus, nós só queremos falar dele. Nós não queremos saber da obediência, nós não queremos obedecer. Por isso nós pagamos. A culpa não é do Senhor, é nossa. Que a palavra dele se cumpra, tanto para o bem quanto para o mal. Esdras, capítulo 2. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para seu país. Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraia, Relaias, Mardoqueu, Bilsã, Mispá, Bigvai, Reum e Baamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. Que é o nome de algumas pessoas que voltaram para Jerusalém. Os filhos descendentes de Paros, 2.172. De Cefatia, 372. De Ara, 775. De Paat-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgabe, 1.222. De Adonicão, 666. De Bigvai, 2.056. De Adim, 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. De Bessai, 323. De Jora, 112. De Assum, 223. De Gibar, 95. Os filhos da cidade de Belém, 123. De Natofate, 56. De Anatote, 128. De Asmavete, 42. De Quiat-Arim, Quefirá e Beirot, 743. De Ramai Jeba, 621. De Micmas, 122. De Betel e Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. Dos filhos do outro Elão, 1.254. De Arim, 320. De Ló, de Adi, de Ono, 725. De Jericó, 345. De Sená, 3.630. Os sacerdotes, os filhos descendentes de Jedaias, por intermédio da família de Jesua, 973. De Imer, 1.052. De Passur, 1.247. De Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os porteiros da casa, os descendentes de Salum, Atê, Talmon, Acube, Atida, Sobai, 139. Os servidores do templo, os filhos descendentes de Zia, Assufa, Tabaote, Quero, Sai, Padon, Lebana, Agaba, Acube, Agape, Sanlai, Anã, Zidel, Gaá, Reaias, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passé, Bessai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufarur, Baslute, Meida, Assa, Barco, Cícera, Tamar, Nessias e Atifa. Os filhos descendentes do servo de Salomão, os filhos de Sotai, Sofete, Peruda, Jalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Antio, Poquerode, Azebaim, Ami.
Todos os servidores do templo, os filhos do servo de Salomão, totalizaram 392. Os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Assa, Querube, Adã e Imé, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Elai, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos sacerdotes, os filhos de Abai, os filhos de Cos, os filhos de Basilai, que se casaram com uma das filhas de Basilai, de Gileade, de que era conhecido pelo nome do sogro. Estes tentaram encontrar seus registros genealógicos, mas não os encontraram. E não encontrando, foram excluídos do sacerdote e considerados impuros para o exercício deste ministério. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio de Urim e do Tumim. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Deus em Jerusalém, deram oferta voluntária para a reconstrução do templo de Deus no antigo local. E conforme as suas posses, entregaram a tesouraria para investir nessa obra, equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então nós vemos que foi liberto. Ciro libertou, pessoas foram de volta a Jerusalém, aproximadamente 50 mil pessoas. Mais ou menos 50 mil, um pouco mais, ficaram presos no cativeiro. Foi o país todo que estava no cativeiro durante 70 anos. Agora está subindo todo este povo, retornando a Jerusalém. O próprio governador, que seria o governador inimigo, o rei inimigo, onde eles eram mantidos prisioneiros, os abençoou, os enviou. Inclusive com dádiva para a reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém. E nós vemos, às vezes, as pessoas muito questionar, naquela época não tinha casamento, não tinha, tudo era registrado. Prova tal que existem os registros de todas aquelas pessoas descendentes, quem era o registro, e aqueles que não eram encontrados nos registros, eles, mesmo que as pessoas soubessem que eles eram da família de Levi, da tribo de Levi, eles não podiam ocupar o sacerdócio. Tinha que estar tudo registrado. Então todos esses foram registrados de quais famílias que era, quem eram os pais, quem eram os avós, os netos, nome de todos eles, casado com quem, ou existia um registro já de todo esse povo. Então, todos eles que subiram, vieram ocupar posição junto no templo do Senhor, eram pessoas, os levitas, que já eram confirmados, já eram registrados. Esdras capítulo 3. Quando chegou os 7 meses, os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades. O povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesus, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, Jorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar de Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer o local sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinha dos povos ao redor, firmaram o altar sobre sua base, e nele ofereceram holocausto, sacrifício totalmente queimado a Deus, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Depois celebraram a festa Sukkot, isto é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram-lhe holocausto diário de acordo com o número determinado para cada dia. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, o sacrifício de lua nova, o sacrifício requerido para todas as festas sagradas determinadas por Deus, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia dos 7 meses deram início ao oferecimento do holocausto a Deus, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor.
Então a primeira coisa, antes de reconstruir o templo, eles fizeram o altar. Não tinha reconstruído o templo, mas o altar foi... Fizeram o altar para estar oferecendo sacrifício, ou seja, para já estar cultuando a Deus, praticando a palavra. Apesar que ao lado, na terra próxima, tinha existido inimigos que eram contra a reconstrução do templo. Eles ofereceram, estavam fazendo o culto segundo a determinação naquela época, da lei, da Torá, as festas que tinham sido determinadas de acordo com a palavra de Deus. Eles agora voltaram no cativeiro, sabendo que tinham que fazer o que é certo, adorar a Deus. E eles começaram, estão dando prioridade. Antes de começar a obra, começaram a manter as reuniões, começaram a manter os cultos. Deram, portanto, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios, tírios, para trazer pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autoridade de Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegar à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesus, filho de Josadaque, os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção, e designaram os levitas de 20 anos para cima, para supervisionar a obra de construção do novo templo de Deus, o Senhor. Jesus, seus filhos, seus irmãos, com Cademiel, seus filhos, descendentes de Odovias, isto é, Judá, e os filhos de Edade, seus filhos, seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como só um ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Quando os edificadores lançaram o alicerce do novo templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes todos devidamente paramentados ao som de trombeta, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo para louvar o Senhor de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantava alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Deus. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim não era possível distinguir entre o som de brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia muito ao longe. O povo... Então vieram todo mundo, mandaram, de acordo com o Ciro tinha dado liberdade, ordenado, mandavam buscar a madeira do Sidônio, de Jó, trazia tudo para eles, para a reconstrução. E começaram então a obra, já no segundo ano, a reconstrução do templo. Quando fizeram os alicerces do templo, a base, então os levitas tudo ali cantando, louvando, exaltando, tocando símbolos, com instrumentos sonoros, né, louvando a Deus pela obra que estava iniciando ali, pelos alicerces. Alguns daqueles que tinham ido para o cativeiro e conseguiram retornar, aqueles mais idosos, sacerdotes, levitas, ao ver a reconstrução, o início da nova obra, do que foi aquele templo magnífico da época de Salomão, eles emocionados choravam abertamente, né, lembrando do que foram e sentindo-se emocionado vendo construir novamente. Com toda a maioria davam pulos, vibros de alegria e cantavam, né, sobre a misericórdia do Senhor que dura para sempre sobre Israel. Então era um momento de festa, era um momento de alegria, porque estava reconstruindo Jerusalém, estava reconstruindo o templo, estava reconstruindo a casa de Deus. Nós temos que tomar como exemplo que isso também não serve, nós somos levados ao cativeiro pelos nossos maus atos, nossas más condutas. Mas o cativeiro não é eterno. Nós saímos do cativeiro quando nós reconhecemos quem é Deus, reconhecemos que Ele é o Senhor. Aí nós voltamos. É momento de alegria. É momento quando nós voltamos, quando nós temos uma saúde recuperada, quando nós temos um casamento restaurado, quando nós temos uma vida financeira estabilizada, quando nós temos um parente, um familiar retornando, enfim, é momento de alegria.
Mas nós temos que tomar a decisão maior, é de permanecer na presença do Senhor. Nós temos que tomar a decisão de ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus se cumpre, tanto para o bem e para o mal. Bênção ou maldição, a escolha é nossa. Deus coloca diante de nós a escolha, bênção ou maldição. E essa escolha se dá não por palavra, não é nada labial, mas sim pela obediência. É isso que nós temos que aprender. Nós estamos vendo agora a reconstrução de Jericó. E é isso que nós aprendemos. Nós concluímos hoje a leitura do capítulo 3 de Esdras. Amanhã, querendo Deus, iniciaremos o capítulo 4. As dúvidas, qualquer entendimento nós temos aqui na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.